Olá, pessoal. Professora Michele, nós vamos iniciar mais uma aula de biossegurança, a nossa terceira aula, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre radioproteção. Então, o que é radioproteção, da onde ela surgiu, qual a importância dela, né? Do que se trata, então, esse tema que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. A radioproteção nada mais é do que a proteção radiológica, não só para os profissionais da área da saúde, mas também para pacientes e para o meio ambiente. Então, eu vou compartilhar um material aqui com vocês e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto da aula de hoje. Muito bem. Então, proteção radiológica ou radioproteção é a mesma coisa, tá? A gente pode encontrar os dois termos. Muito bem, qual que é a importância, então, da proteção radiológica, né, ou da radioproteção? Ela serve tanto para profissionais que atuam na área da saúde radiológica médica, como também ela vai fornecer condições de segurança para a realização dessa atividade, né, da radiação ionizante. Hoje a gente sabe que a radiação ela traz muitos benefícios para a nossa saúde, para o meio ambiente, para a economia. Então a gente precisa ter regras e normas para usar ela da melhor forma, para exercer ela da melhor forma, sem com que ela cause danos, né? Em pessoas, em animais e no meio ambiente, tá? Bom, a gente sabe que durante a vida de todos os seres humanos, nós estamos dispostos, né? E expostos à radiação ionizante ao tempo todo. Então, essa radiação ela pode ter origem natural, como também artificial. Como origem natural, a luz solar, alimentos. Isso também é radiação, né? Que pode causar danos à nossa saúde. Então, o tempo todo a gente está exposto. Então, nessa imagem aqui que eu estou compartilhando com vocês, a gente mostra, né, um pedaço aqui de radiação não ionizante, ondas de rádio, micro-ondas, telefone, né? Aí, a partir então da luz visível, né, onde tem uma frequência maior aqui, a gente tem então um aumento da radiação e até a radiação ionizante, aquela que é capaz de causar danos nas células e provocar patologias, ou seja, doenças. Bom, esse aqui é uma imagem bem legal que eu achei nesse site aqui, ó, coloquei aqui embaixo para vocês, depois quem quiser entrar lá para ver mais, que fala, né, que o espaço a gente tem mais de 10 mil nêutrons cósmicos, né? Ou seja, a gente tem radiação aí no espaço, no ar, na nossa alimentação, no solo, em tudo que a gente consome. Então, no nosso dia a dia, a gente já sofre essas radiações, né? Na nossa alimentação, no que a gente consome, na água que a gente bebe também tem elementos radioativos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da radioproteção com o intuito de proteger o profissional da saúde e não deixar com que ocorra, então, uma superdosagem de exposição à radiação, o que pode, sim, trazer danos à saúde dessa pessoa, né? Então, aqui, ó, eu trouxe uma curiosidade. 6 alimentos que mais contêm radiação natural. Castanha, cenoura, batata, banana, cerveja, água, como eu disse para vocês, se vocês olharem no rótulo da água mineral, vocês vão ver que tem radônio, pode ter estrôncio, pode ter inúmeros elementos que são radioativos, tá? A cerveja, mas, nossa, então não vou comer mais esses alimentos que ele tem radiação natural. Só que assim, para com que o nosso organismo tenha algum efeito da radiação emitida por esses alimentos, a gente precisa ter uma dose aí de 100 RENs, tá? Uma banana, por exemplo, que é o que a gente mais consome aí, né? Não vou falar da cerveja porque, né, não vou induzir a isso e tal, vou deixar vocês pesquisarem aí para descobrir da cerveja. Mas a banana, que a gente come todo dia, por exemplo, para você ter, então, uma dose de 3,6 milisievert no seu corpo, que ainda não é uma milirens no seu corpo, que ainda não é uma dosagem que vai te causar dano, né? Você precisa comer aí 10 milhões de bananas no ano. Gente, nem quem come banana todo dia, 2 bananas, não iria conseguir comer tanto de banana assim, né? Então, isso aqui é mais uma curiosidade para mostrar para vocês, para mostrar para vocês que os alimentos que nós consumimos também têm radiação.
baixa, pequena, mas tem. Tá? Bom, então aqui, ó, para a gente comparar, eu falei ali em REM, né? E aí a gente usa aqui também uma outra dosagem, que a gente fala sobre millisievert, que é a ação, né, da radiação medida no corpo humano. Isso aqui é muito interessante, o professor Moacir vai trabalhar com vocês lá em biofísica, porque senão eu entro muito na área dele, tá? Mas só para a gente ter noção do quanto, né, de millisievert que o trabalho, né, ele libera. Então, por exemplo, uma castanha do Pará, que é aquela que eu mostrei na imagem anterior para vocês, ela tem 0,001 millisievert. Uma radiação odontológica, ela é muito baixa também, ela tem 0,01 millisievert. Um voo de 20 horas, 0,1 millisievert. Uma indústria, um ano na indústria nuclear, 1 millisievert. Uma tomografia de abdômen, 10 millisievert. Um astronauta 4 meses no espaço, 100 millisievert. E uma dose usada na radioterapia, dependendo dela, mais de 1000 millisievert. A gente vai ver quais são as doses anuais, né, que um profissional da área da saúde pode receber, tá? Então, isso aqui é só para a gente ter uma escala, né, de dosagem aí de radiação. Bom, mas da onde surgiu? Quem são os responsáveis por fazer essa medição, essa fiscalização, né, de radiação? Então, tudo começou lá na década de 20, né? Então, em 1925, foi criada a primeira, né, Comissão Internacional de mensurar, né, de medir radiação por unidade, tá? Então, a ICRU. Então, ela foi a primeira que começou a ver a importância de se medir a radiação. Em 1928, né, então na década de 80 ainda, surgiu a Comissão Internacional de Proteção Radiológica. Então começou a se observar a importância de princípios básicos de radioproteção. Então, opa, né, existe radiação, a gente precisa começar a medir isso e ver como proteger. E aí surge, então, né, aqui para nós, o CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, ela foi criada em 1956, né? Ela desenvolve, então, ela está diretamente ligada à Anvisa, né, associada à Anvisa e ao Ministério da Saúde. Então, ela é um órgão superior de planejamento, de orientação, de normas, de regularizar, né, radioproteção, de fiscalizar também, além de ser ela que fiscaliza a energia nuclear utilizada no nosso país. Na verdade, nós produzimos energia nuclear, mas consumimos muito pouco dela, né? A gente tem as usinas, a mais conhecida é em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, né? Então, o CENEM é o órgão que fiscaliza, que regulariza, que faz a parte de licenciamento, né, de tudo que tem de radiação. Bom, e aí, a partir do CENEM surge, então, né, dessas comissões, né, de radioproteção, surge um princípio importante. A gente já falou do distanciamento, da blindagem, né, nas aulas anteriores, e ficou faltando a gente tratar do princípio de Alara, que é o princípio de radioproteção. Esse nome vem, né, das siglas em inglês, que quer dizer o seguinte: é uma expressão tão baixo quanto razoavelmente exequível. Ou seja, esse é um princípio de segurança de radiação que a gente deve expor ao paciente ao mínimo, não só o paciente, mas o trabalhador, ao mínimo de exposição à radiação. E ele segue 3 nortes, a gente vai ver quais são. Então, o princípio de Alara, ele tem como objetivo minimizar as doses em pacientes e trabalhadores e os lançamentos desses resíduos, né, de materiais radioativos empregados. Então, a gente vai ver que nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ter atenção ao utilizar a radiação, né, que é o nosso, que vai ser o nosso produto de trabalho aí. E qual que é a finalidade disso? Proteger indivíduos, seus descendentes, a humanidade como um todo, né, dos efeitos danosos que a radiação ionizante pode causar, né?
e permitir que a gente utilize essa radiação, essa atividade, de forma segura e possa aproveitar os benefícios que ela traz para nós. Então, olha lá, para atingir a finalidade do princípio de Alara, a gente tem 3 pilares: justificação, otimização e limite de dose. E a gente vai entender o que é cada um desses 3 pilares aí, né? Então, justificação. Nenhuma prática deve ser autorizada a menos que produza benefício suficiente para o indivíduo ou para a sociedade. Então, ou seja, toda vez que eu vou usar radiação, ela tem que trazer benefício suficiente para isso. Se tiver algum ponto contra, isso deve ser evitado. Então, deve-se considerar a eficácia, os benefícios, os riscos dessa técnica, né? E se tiver outra forma de eu utilizar, né, para não gerar radiação, eu tenho que empregar. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. A gente sabe que mulheres grávidas, então gestantes, elas não devem ser expostas à radiação. Por quê? Porque elas podem alterar e prejudicar aí o desenvolvimento do feto. Mas se chega de repente no seu plantão uma paciente gestante que teve aí os membros inferiores pressionados, né, e fraturados num acidente, e o médico precisa avaliar isso rapidamente para um centro cirúrgico, eu vou colocar essa paciente para a realização do exame? Sim, por quê? Porque essa paciente ela corre risco, né, de morte. Então, me justifica fazer um exame com radiação nessa paciente. O que eu vou ter que fazer é os 2 tópicos que a gente vai ter que ver depois, mas justificou. Agora, vou dar um outro exemplo com uma mesma paciente gestante. Chega uma mulher gestante, então, para fazer raio-x de seios da face. Bom, os sintomas dela são dor na testa, dor nas maçãs, né, aqui no osso maxilar, febre, congestão nasal, ou seja, ela tem todos os sintomas de uma sinusite. Eu preciso expor essa paciente a um raio-x de seios da face? Ela está correndo risco de morte? Esse exame vai ser fundamental para salvar a vida dela? Não. Então, ela não precisa ser necessariamente exposta a esse tipo de radiação. O médico pode, só com sintomas, avaliar, né, e chegar a um diagnóstico. Não é preciso, né, essa radiação. Então, justificação é você justificar a importância disso. Tem outro meio de fazer? Tem. Então, não vou expor radiação. O mesmo é o caso da mamografia. Mamografia também é uma emissão de radiação. Chega uma paciente para fazer um exame de mama, uma mamografia, e essa paciente é gestante. Tem outro meio de fazer isso para não expor essa paciente em radiação? Tem ultrassom da mama. Então, ela vai fazer ultrassom que não tem radiação. Então, o princípio de justificação é você justificar a importância de realizar a exposição a ela. Bom, e o que é o princípio de otimização? Uma vez que foi justificado, né? Ou seja, é necessário que seja realizado esse exame, né? Essa exposição, a gente tem que fazer o quê? Otimizar o tempo. Né? Então, o projeto de instalações que processem ou utilizem materiais radioativos ou fontes radioativas, o planejamento do uso desses materiais ou fontes, bem com a respectiva operação, devem garantir que as exposições à radiação sejam tão baixas, né? Ou seja, se eu tenho que realizar, justifiquei, eu vou usar a proteção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou otimizar, eu vou fazer essa técnica, vou expor essa paciente, né, ao mais rápido possível a esse exame. Então,
aquela gestante que chegou lá com as pernas, os membros inferiores fraturados, corre risco de morte, precisa realizar o exame, o que eu vou fazer? Eu vou preparar com que esse exame seja realizado o mais rápido possível. E aí eu vou fazer a limitação de doses. Então, o que eu preciso, né, deixar claro nisso? Então, voltando aqui, eu vou justificar, eu vou otimizar e eu vou limitar a dose. Então, eu vou proteger a barriga dessa paciente, eu vou realizar esse exame o mais rápido possível, né? E vou limitar a dose dela. Por quê? Porque eu preciso proteger a paciente dessa radiação. Então, esses são os 3 princípios de Alara, tá? A dose, né, ou seja, a quantidade de radiação individual de trabalhadores, né, que a gente utiliza, ela também segue diretrizes de bases de radioproteção, que ela é uma norma, né, de orientação do CENEM, a 301. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho desses limites de dose também para profissionais. Bom, esse aqui, ó, eu vou mandar para vocês, é uma cartilha de radioproteção que eu tirei lá do Conselho Nacional, né? Eu vou encaminhar para vocês, que fala então sobre as doses, né? Que a gente deve ter para público geral e para profissionais da área da saúde. Então, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CNEM, ele estabelece os limites de dose anuais, tanto para trabalhadores quanto para indivíduos do público, né? Com essa norma, então, 30.1. Então, as grandezas, dose efetiva e dose equivalente. Então, a dose efetiva, né, ou seja, o corpo inteiro, para profissionais de saúde é de 20 milisievert, né? E para público em geral, 1 milisievert. A dose equivalente, né, para os olhos, pele, mãos e pés, então a gente vai variar de 20 milisievert, né, a 15 milisievert, a 500 milisievert. Mas o que é importante dessa dosagem aqui? O professor Moacir vai falar melhor para vocês lá depois. O profissional da área da saúde, o técnico, ele não pode ultrapassar 50 milisievert, né? Então a dose, a gente viu lá em dosímetro, né? Que tem uma quantidade, ela é medida mensalmente, então isso não pode ser ultrapassado. Então aqui, ó, é só um parâmetro, lá em 1924, quanto que era a dosagem permitida, né, em milisievert, e a partir de 1990, quanto foi adquirido. Então olha como vai se observando a radiação, os danos que ela pode causar, e ela foi diminuindo. Por isso que o tempo de trabalho do técnico de radiologia é 4 horas diárias ou 24 horas semanais. É por isso que ele tem 2 férias no ano. É por isso que ele tem todas essas regras, né? Esses benefícios. Por quê? Porque a saúde dele corre risco por conta da exposição à radiação. Bom, então aqui, ó, existem curiosidades que eu coloquei aqui para a gente finalizar nossa aula, que falam: estudantes estagiários maiores de 50 anos, né? Ou seja, quando vocês forem para estágio, também não pode ultrapassar a dose, né? Para a mesma dose que trabalhadores, né? De 50 milisievert. Estudantes, aprendizes e estagiários entre 16 e 18 anos, 15 milisievert. Agora, estudantes e estagiários menores de 16 anos, eles não podem realizar estágio. Como, por exemplo, para vocês fazerem a inscrição, né, no curso, vocês precisam ser maiores de 18 anos, tá? Então, ele não pode receber radiação menores de 16 anos de jeito nenhum, tá? Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês da aula de hoje era esse assunto sobre o princípio de Alara, né? A radioproteção, a importância da gente seguir com consciência, de aprender que é preciso nos cuidar, né? Quando a gente aprende num curso a importância de se usar um óculos, uma luva, o colete, o protetor de tireoide, isso fica muito claro. E quando a gente vai para estágio, a gente vai para o dia a dia, a gente acaba deixando que a rotina nos impeçam de realizar essa prática.
mas eu vou mandar uma cartilha para vocês e vocês vão ler e vão complementar a nossa aula da importância que se tem da gente aprender sobre radioproteção e realizar isso na prática do nosso dia a dia. Bom, quero deixar um beijo aqui com vocês, uma boa semana, né? Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.